Nós estamos aqui na seção 4.1, números binomiais, do livro de Análise Combinatória e Probabilidade, do professor Augusto César de Oliveira Morgado e outros autores. Neste vídeo eu vou resolver a questão de número 5. Prove, usando argumento combinatório, que a combinação de n escolhe P é igual à combinação de n escolhe n menos P. Então, antes de realizar a prova, conforme está pedindo aqui, usando argumento combinatório, deixa eu dar um exemplo aqui, vai ficar mais fácil de entender. Vou considerar um conjunto A formado por esses elementos aqui. 1, 2, 3, 4 e 5. E eu vou querer formar subconjuntos desse conjunto aqui com dois elementos. Ou seja, quais são todos os subconjuntos de A com dois elementos. Então vou colocar aqui. Então esses são todos os subconjuntos de A com dois elementos. Agora observe o seguinte, cada um desses subconjuntos aqui, está associado a um outro subconjunto de A formado pelos elementos restantes, os que não constam aqui. Por exemplo, esse subconjunto formado pelos elementos 1 e 2 está associado a esse subconjunto de A formado pelos elementos restantes, que são esses aqui, 3, 4 e 5. A mesma coisa aqui, esse subconjunto de A com os elementos 1 e 3 está associado a um outro subconjunto de A com os elementos restantes que não constam aqui. No caso seria o 2, o 4 e o 5. E aí por diante. Então, olha, a quantidade de subconjuntos de A formado por dois elementos, essa quantidade vai ser a mesma dos subconjuntos de A formado por três elementos, que são os elementos restantes aqui. Quer ver? Eu vou colocar aqui esses outros elementos restantes, e a associação de cada um desses aqui com esses elementos restantes. Olha só. Então, esse subconjunto aqui com dois elementos gera esse subconjunto aqui com três, formado pelos elementos, os elementos que não constam aqui. E aí por diante. Esse outro aqui vai gerar esse outro subconjunto aqui formado pelos elementos restantes. Então, qual que é a conclusão? A quantidade de elementos, a quantidade de subconjuntos formados por dois elementos do conjunto A vai ser igual à quantidade de subconjuntos de A formados por três elementos. Seria isso aqui, quer ver? Então, a combinação de 5 escolhe 2 vai ser igual à combinação de 5 escolhe 3. 3 é essa diferença, 5 menos 2. Então agora vamos provar agora usando esse argumento combinatório. Então vamos lá. Então vou escrever assim, vou colocar assim, combinação de n escolhe P fornece a quantidade de subconjuntos de n com P elementos. Ok. Então, cada subconjunto com P elementos de n gera um outro subconjunto de n com os elementos restantes. Então, explicando melhor, vou pôr assim, isto é, um subconjunto
de N com N menos P elementos. Então, logo, né? Se cada subconjunto P, se cada subconjunto com P elementos de N, cada um, gera um outro subconjunto de N com os elementos restantes, isso é, com o subconjunto de N com N menos P elementos, né? Então, logo, o total de subconjuntos de N com P elementos é igual ao total de subconjuntos de N com N menos P elementos. Vou colocar assim, então, temos que combinação de N escolhe P é igual a combinação de N escolhe N menos P. Ok? Então é isso. Fico por aqui. Um abraço e até mais.